Bom, eu sempre fui do meio cristão, né? Mas não era aquele pessoal frequente, porque eu só ia pra igreja junto com a minha mãe. Até os 14, por aí, eu só ia quando ela ia. Aí, passei por muito tempo assim, e a maior dificuldade que eu digo não é nem a minha conversão, porque eu sempre segui a palavra. Mas o que eu digo que seria realmente uma dificuldade era o que estava ao redor. Pois meu pai, ele era dono de boca, então na minha casa não só tinha drogas, mas também tinha armas, dinheiro. A qualquer momento a polícia podia aparecer lá, como aconteceu. Isso eu era ainda muito pequeno, mas eu vivi em torno disso. Passou-se os anos, meu pai, graças a Deus, saiu da vida do crime, mas drogas e bebidas sempre continuou havendo na minha casa. Isso numa proximidade, assim, de uma conversa. E, por incrível que pareça... totalmente pesado, né, Kaique? E, além da minha casa... E detalhe, você era uma criança, né? Do meus 5 até o momento da minha maioridade, eu sempre convivi com isso. Com bebidas próximas, ao ponto de falar assim, ó, tó. Então, ver que eu nunca gostei de bebida, drogas, cigarro, é algo que eu digo, só Deus. Porque a facilidade com que eu tinha de entrar nesse mundo não era simplesmente uma facilidade. Era tipo assim, o cara que tava na boca depois que meu pai largou tudo, mas o cara que tava na boca me conhecia, desde bebê. E ele falava comigo. A facilidade que eu tinha de entrar no mundo das drogas era facílima. Então, ver que com 16, foi até, eu lembro, assim, nitidamente o dia. Eu ia ir pra escola, saí da minha casa, fui até a porta da escola, só que não tinha aula, e eu não sabia. Aí eu voltei pra casa, falei, tem nada pra fazer. É 7 horas, o que eu vou fazer? Vou pra igreja. Fui lá e fui até a igreja, só que ainda não tava no horário, tava muito cedo. Aí eu voltei pra casa, e voltei depois de novo fui pra igreja. Daquele dia em diante eu comecei a seguir sozinho. Eu comecei a ir pros cultos sozinho, não dependia da minha mãe. Comecei a fazer a minha caminhada sozinho. Com pouco tempo eu comecei a começar a ajudar nos cultos, ajudar numa coisinha aqui, outra ali. Em pouco tempo eu já tava assim, dobreiro. Então a minha... Não digo conversão, por causa que eu sempre fui do caminho de Deus, né? Tipo, eu sempre estava ali, vez ou outra, mas, assim, o meu firmamento em Deus veio a partir dos 16, quando eu tomei consciência e falei, mano, vou começar a ir pra igreja. Mas a facilidade com que eu tinha de drogas, bebidas, do desvio mesmo do caminho, isso que é o que eu olho e falo, Deus estava no meu... Era muito mais fácil você ir por esse caminho, né? Com certeza. Aliás, você estava no mundo inserido nesse caminho, né? Então a tendência seria fazer o que o pai fazia. Exatamente. Cara, se não é o propósito de Deus... Se não é Deus, não é ninguém mais. Caramba. Forte seu testemunho, Kaique. Eu vejo que minha história de vida segue muito igual uma historinha. Era um pai com 2 filhos. Ele era sozinho. O pai bebia, se drogava, chegava bêbado, gritando com todo mundo. E aí, conforme o tempo foi passando, os filhos se envelheceram. O que aconteceu? Um pegou o pai como exemplo. E ele seguiu exatamente os mesmos passos. O outro também pegou o pai como exemplo, mas do que não fazer. E ele seguiu completamente ao contrário. Então, a decisão é sua. Meu Deus, tá arrepiado, cara. É forte. Já ouvi tantas vezes. E eu vejo que minha vida é bem isso. Eu usei meu pai como exemplo. Catando tudo que era bom dele. Tudo. Eu tenho assim... Ele tinha... todo pai, ele tem qualidades. Suas qualidades. Não existe o pai que não tem Exato. qualidade. Mesmo sendo o pior pai do mundo, né, cara? E o meu pai não era ruim. Só que ele tava ali, né, em meio a isso. Então, isso era o ruim dele. Mas meu pai era um cara excepcional. Um cara que se conversava por horas e horas e horas e parecia que o papo nunca acabava.
É um cara que qualquer coisa falava, meu, tenho que fazer isso. Ele arrumava um jeito e resolvia. Não importava a situação. Então, muitas dessas coisas eu peguei pra mim. Uhum. Só não peguei o que era ruim. É o que a palavra fala, né? De reter o que é bom e o que não é. Uau.